O primeiro confronto foi pela Série B no dia 14 de agosto de 2009, Atlético 2, Juventude 1, e lá esteve Gladira Zambuja acompanhando esse jogo entre Juventude e Atlético Goianiense. Ele faz agora uma participação relatando como foi esse primeiro confronto entre Juventude e Atlético Goianiense em 2009. Vamos conferir. Olá, Ivan, aquele abraço para você, uma alegria imensa poder compartilhar desse momento. Juventude e Atlético Goianiense é uma história curiosa porque são dois clubes que o Atlético, por exemplo, representa a capital, representa o estado, é hoje o principal expoente do futebol goiano. E o Juventude está sempre gravitando ali entre as maiores forças do Rio Grande do Sul. Apesar dessa configuração dos dois clubes, é uma história recente. Começou ali em 2009. E eu fiquei sabendo, fruto do seu trabalho, Ivan, de pesquisa, enfim, que eu fui o narrador do primeiro confronto na história entre esses dois clubes, que foi lá na penúltima rodada do primeiro turno da Série B de 2009, que, aliás, foi um ano terrível, né? O Juventude jogou contra o Atlético Goianiense, já brigando contra o rebaixamento. O Juventude, ainda no primeiro turno daquele ano de 2009, ele ficava oscilando ali nas proximidades da zona de rebaixamento, daí ele caía entre os 4 últimos, daqui a pouco ele saía. E ele chegou para esse confronto lá em Goiânia, esse primeiro confronto da história, nessa situação. Perdeu lá e aí, dali em diante, o time desandou. O segundo turno foi terrível. Aliás, estamos falando do primeiro confronto na história. O segundo confronto na história, que foi no mesmo ano, foi no retorno daquele mesmo campeonato. E tem uma história curiosa porque o Juventude, na luta para fugir do rebaixamento, tentou achar todas as forças, concentrar todas as forças possíveis, fez um intensivo de treinamentos, vedou, né, fechou o grupo, levou para um hotel, um regime de concentração total, e jogou num sábado à tarde, na penúltima rodada daí do segundo turno, e tomou um chocolate no Alfredo Jaconi. O time do Atlético era muito bom, tinha jogadores realmente muito bem ajustados, o time era muito bem ajustado, e o Atlético subiu para a Série A naquele jogo contra o Juventude, no retorno. Então, os dois primeiros jogos da história do Juventude contra o Atlético Goianiense, eu narrei, porque eu narrei o do Serra Dourada, que foi o primeiro na história, e narrei o do segundo turno, e os dois foram de derrota. Tem uma história curiosa sobre o ano de 2009, porque nós criamos aqui em Caxias do Sul uma expectativa muito interessante. O Juventude estava jogando pelo segundo ano a Série B, foi rebaixado da Série A para a Série B em 2007, aí disputou a primeira Série B em 2008, achando que voltaria por um simples protocolo para a Série A. Não aconteceu. Aí foi para a Série B de 2009, entendendo, na época, os dirigentes, os jogadores remanescentes, a torcida também, de que as lições de 2008 seriam suficientes para o time jogar 2009 e voltar para a Série A. E não aconteceu. O Juventude foi ainda pior. O Juventude foi da letra A à letra Z, passando por toda a cartilha do rebaixamento. Troca de treinadores, contratações que não deram certo, jogadores que chegavam e iam embora. Se eu não me falha a memória, só de laterais o Juventude contratou 12 ou 13 laterais naquele ano. Então imagine como foi, né? O resultado foi que o Juventude acabou rebaixado. Então nós tínhamos uma ideia de jogar a Série B, no mínimo a Série B de 2010, com o Juventude na Série B e o Caxias, que estava brigando para subir com o Guaratinguetá, também na Série B. Então teríamos Caju na Série B. Puxa, era um quadro mais bacana, né? Não aconteceu, deu tudo ao contrário. O Caxias perdeu a disputa com o Guaratinguetá e o Juventude acabou rebaixado para a Série C. Tivemos Caju na Série C. E o resultado foi que o Juventude conseguiu, naquele ano de Série C, que foi 2010, a ser rebaixado para a Série D. Foi uma queda vertiginosa. Agora, Ivan, agradeço pela sua pesquisa e por ter me feito lembrar que, como na época só existia uma rádio e não existia nenhum outro projeto que transmitisse o Juventude, eu acabei sendo o narrador do primeiro confronto na história entre Juventude e Atlético Goianiense. Uma pena que foi de derrota. Que seja diferente agora, porque esse Atlético aí gosta de ser pedra no sapato de Juventude. Beijo no coração, abraço a todos e obrigado
pela oportunidade. Valeu, Gladir Zambuja, que acompanhou então Juventude 2009, Gladir Zambuja com uma grande história. Zé Teodoro. Zé, tu tem 30 segundos no máximo. Gladir Zambuja. Bom narrador, bom amigo, um cara do bem. Valeu, Zé Teodoro. Resumindo, que a gente tá com o tempo estourado por isso, mas o Gladir Zambuja merece um programa de gente finíssima.